Olá pessoal, nosso bom dia para você. NC Saúde está entrando no ar, meu muito obrigado a você. Um ótimo sábado, quero lembrá-los que sábado a partir das 9h30 a NC Saúde entra no ar e nos domingos a partir das 13 horas tem a reprise para você. Pessoal, NC Saúde, um programa voltado à saúde para um bem-estar melhor para você. Saúde, pessoal, não é somente ausência de doenças, mas sim é estar presente na vida das nossas pessoas que amamos. Concorda comigo? Então, o NC Saúde traz sempre os melhores especialistas, os melhores profissionais para poder ajudar e dar dicas a você, para você ter uma saúde mais completa para você e sua família. Meu muito obrigado a você, Joinville, obrigado a você, região norte catarinense, por estar aí ligadinho com a gente, por estar aí fazendo o nosso programa ter cada vez mais vida. Muito obrigado a você, viu? Pessoal, hoje também quero agradecer a essa instituição, a Uninter, pessoal. Universidade Internacional Uninter, aonde nos liberou o espaço, o nosso cenário de hoje. O nosso muito obrigado a toda a equipe Uninter, a Daniela e toda a equipe. Obrigado, viu? Obrigado de verdade. Daqui a pouquinho vamos fazer um tour para você. Vamos fazer um tour sobre a Uninter. Eu lembro a você que a Uninter já há quase 25 anos formando alunos, pessoal. Aonde é de grande orgulho para a Uninter ter esse número. São mais de 505 mil alunos já formados. Olha só que maravilha. Mais de 5 mil alunos formados. E você, se quer se formar, quer ter uma graduação, venha para a Uninter. A Uninter tem os melhores professores, com a melhor equipe, para poder ajudar você a ter uma profissão de qualidade em suas mãos. Então, pessoal, vem para a Uninter. E falando em educação, daqui a pouquinho a Daniela vai falar um pouquinho sobre a instituição que já quase há 25 anos formando, né, essas pessoas que estão aí hoje muito orgulhosas de si mesmas. E se você quer se tornar orgulhoso de você, venha para a Uninter. A Uninter vai ajudar você a se tornar um grande profissional, seja qual área você buscar, ok? Pessoal, vamos falar sobre um tema muito importante hoje. Qual é o tema? Sobre depressão. Depressão, pessoal. E para falar melhor sobre isso, nós vamos chamar o Dr. Giliardi, o Giliardi Dor, que sai aí do papel de doutor e vira apresentador, que faz uma entrevista muito bacana com o Dr. Luiz Felipe, que é psiquiatra, que vai falar sobre a depressão. Dr. Giliardi, é com você. Bom dia, Carlos. Bom dia, telespectadores do NC Saúde. Estamos aqui na TVBE Joinville, mais uma vez, com uma entrevista e tratamos sobre um assunto extremamente importante e comum, atual, na nossa comunidade, e é sobre depressão. A nossa primeira entrevista de hoje, estamos aqui com o Dr. Luiz Felipe, atende na cidade de Joinville, e esse tema ele vem sendo cada vez mais explicitado e trazido à tona devido inclusive à condição de pandemia em que vivemos, e é justamente sobre isso que vamos conversar hoje um pouco com o Dr. Luiz Felipe. Muito bom dia, doutor. Bom dia, Giliardi, tudo bem? Bom dia aos telespectadores aí. E é um prazer estar falando com vocês para poder trazer alguma coisa do nosso conhecimento para a informação de vocês. Muito obrigado por nos receber aqui, por atender o nosso convite, levando em consideração essa situação em que vivemos no que diz respeito aí à pandemia e outros problemas também que são recorrentes e que acontecem, que trazem inclusive a pessoa a depressão, especificamente falando. Muito bem. Acho que é importante a gente primeiramente conceituar, né, o que é a depressão. Assim, ó, Giliardi, hoje a gente quando fala em depressão, a gente está falando de um conceito clínico, né, médico clínico. A depressão, antigamente, sempre existiu depressão, né, não é algo novo. Existem muitos livros e passagens que relatam o fato, mas antigamente ela tinha outros nomes, né, por exemplo, melancolia, né, antigamente falava-se melancolia. Então, hoje a gente pega esse termo depressão para a prática médica realmente, né? Então seria uma síndrome, não é exatamente uma doença, mas uma síndrome composta por vários sinais, sintomas, e que tem uma prevalência muito alta hoje em dia também, tá? Sempre existiu, mas parece que a gente está vivendo aí
uma certa epidemia também de depressão, se a gente pode dizer assim. E nesse sentido, quais seriam os principais sintomas desse quadro de depressão? Assim, a gente tem 2 sintomas que são considerados cardinais, né? Um é a anedonia. Para quem não sabe o que é anedonia, é a incapacidade de sentir prazer nas coisas que antes lhe eram prazerosas, tá? Então, por exemplo, o indivíduo gostava de pescar, ou o indivíduo gostava de, sei lá, de andar de bicicleta, jogar uma bola, e de repente ele perde o interesse por esse tipo de atividade, tá? Então, esse é um dos sintomas cardinais. O segundo sintoma é o humor deprimido, né? Aquela pessoa que se sente triste, né? E aquilo fica É como se ela não tivesse mais alegria por viver. É mais ou menos isso, assim, tá? Então são esses os 2 sintomas cardinais. E aí existem os sintomas complementares. Aí engloba falta de atenção, falta de memória, às vezes agitação, às vezes retardo, né? A pessoa fica mais lenta, a parte da motricidade do corpo realmente. Sempre tem alguns pensamentos negativos. Quando a gente fala de pensamento negativo, muita gente pensa, é pensar em se matar. Não, às vezes é o pensamento de menos-valia. Poxa, eu não sirvo para isso, não sirvo para aquilo, sou um mau pai, sou uma mãe ruim, não sou digno do meu emprego. Então isso é um pensamento de menos-valia. Bom, nesse caso, então, a gente tem um grupo de sintomas, que nem o doutor falou, temos 2 cardinais e vários complementares que não necessariamente aparecem em todos os pacientes os mesmos. Perfeito, não necessariamente aparecem em todos os pacientes. Alguns têm falta de atenção, outros têm falta de dificuldade em gravar as coisas, outros, em contrapartida, ficam mais lentificados, não têm vontade de fazer aquelas coisas. Então, existem características diferentes de depressão. Então, por exemplo, tem indivíduos que vão manifestar um tipo de característica, tem outros indivíduos que vão manifestar outro tipo de depressão. Nesse caso, quando o paciente chega e é identificado, caracterizado que ele está com depressão, existe basicamente um tipo de tratamento para a depressão ou mais de um tipo de tratamento, e quais são eles mais de um? Existem vários tipos de tratamento, né? Inclusive existem alguns tipos de depressão. Quando eles chegam até mim, que sou psiquiatra, né, eu acho que a maior parte dos pacientes que chegam até mim buscam a parte farmacológica do tratamento. Mas a gente tem a parte de terapia, né, que inclusive o Giliardi pode falar um pouquinho melhor pra gente aí. A gente tem algumas outras alternativas, como terapia ocupacional, por exemplo, né? Então a gente tem várias formas de se tratar a depressão, não necessariamente somente com a parte farmacológica, né? E dentro da população, né, que se encontra tendo esse tipo de síndrome, né, temos então mulheres e homens. Tem uma maior aparição essa síndrome nas mulheres, ou nos homens, ou nas crianças? Qual é a população que mais... Criança é menos, tá? E homem e mulher, a prevalência é praticamente a mesma, assim, não muda muita coisa, tá? Então, as manifestações costumam ser um pouquinho diferentes, mas a prevalência ali é similar. Muito bem. Nesse momento em que a nossa comunidade vem vivendo de pandemia, né, fala-se muito de coronavírus, e a gente sabe que o isolamento tem um fator preponderante, até porque o ser humano ele é um ser social, né? A pergunta, primeiramente, qual é a incidência de depressão nesse contexto de pandemia, e se há também algum quesito ligado a quando a gente fala de condições genéticas para o ser humano? Assim, ó, Giliardi, isso é bem legal, assim, essa pergunta, porque antes eu vou começar com esses conceitos de genética e epigenética, né? A genética é aquilo que o indivíduo carrega proveniente da mãe e do pai, então ele vem assim de uma carga genética que a gente chama, né? E a epigenética seria a mistura desta carga genética com os fatores ambientais que a gente tem, né? Dando o gancho na pandemia, tá? Então eu vou trazer o exemplo do tabaco, tá? Para a gente poder exemplificar isso e ficar mais fácil das pessoas leigas entenderem. Eu tenho uma condição genética que me predispõe ao câncer de pulmão, tá? Ou seja, eu nasci com essa condição genética, só que eu não fumo, eu pratico atividade física, eu tenho uma vida saudável, tenho uma vida regrada,
a chance de eu acionar essa carga genética é muito menor do que o contrário. Então, por exemplo, se eu fumo, se eu não pratico nenhuma atividade física e tenho essa genética dentro de mim, a chance de eu desenvolver um câncer de pulmão é muito maior, concorda? E o inverso é verdadeiro também, né? Por exemplo, eu posso ser um tabagista, claro que isso é a minoria das pessoas, posso ser um tabagista que não tem uma carga genética para desenvolver um câncer de pulmão, eu não vou desenvolver o câncer de pulmão, ainda que eu faça uso do tabaco. Então isso eu acho uma coisa importante. Agora, é questão de risco, né? Eu não vou me submeter ao risco, eu não sei qual é a chance que eu tenho de desenvolver um câncer de pulmão, então eu não vou ficar fumando por aí, nem vou deixar de praticar atividade física, nem vou ficar inalando fumaça toda hora, né? Então acho que esse é um ponto importante. A segunda coisa importante que a gente tem que falar, aí dando gancho na epidemia que a gente tem vivido, é a questão do ambiente influenciando na depressão. Então, se eu tenho uma predisposição a ter um quadro de depressão, aí esse ambiente que a gente está vivendo, de isolamento, um ambiente distante da família, um ambiente de muita insegurança em relação ao trabalho, né? Um ambiente inseguro em relação à economia. Então é um ambiente que ele é um ambiente estressor, né? Ele me causa estresse, né? E ao ser submetido a esse estresse, alguns indivíduos vão desenvolver o quadro de depressão, outros indivíduos, independente de estarem submetidos ao mesmo estresse, não vão desenvolver a depressão. Agora, o que eu tenho percebido na prática é que tem aumentado o número de casos de depressão. Eu, pelo menos no consultório, tenho visto muito paciente idoso vindo para o consultório com quadro de depressão. Acho que essa distância familiar, o isolamento, né, o medo, né, de adquirir a doença, porque durante muito tempo as pessoas acima de 60 anos foram as pessoas que eram consideradas grupo de risco, né? Hoje a gente sabe já que a gente tem uma incidência um pouco maior entre os jovens aí também do que tinha no início da pandemia. Então eu acho que esses fatores deixaram essas pessoas muito vulneráveis à questão da depressão, assim, gente. Então é uma série, né? Uma série de fatores aí que acabam influenciando isso. Certo. Muito obrigado, doutor Luiz Felipe. Agradeço por ter nos recebido aqui no seu consultório, esclarecer essas dúvidas para os nossos telespectadores também. Eu que agradeço a oportunidade, então, de vocês terem me chamado para fazer essa entrevista. Quem quiser entrar em contato comigo é só acionar esse telefone aqui que vai estar embaixo da tela, tá? E espero ter ajudado alguém, ou pelo menos algumas pessoas, para poder entender um pouquinho mais sobre o tema e talvez ter um olhar um pouco mais sereno sobre o assunto, com menos carregado de menos preconceito e às vezes ajudando aquele indivíduo que está sofrendo com a condição. Você que está nos assistindo, que se percebe com alguns desses sintomas, algumas dessas situações que você acabou de ouvir, doutor, entre em contato com ele para que ele possa auxiliar você da melhor forma possível, para que ele possa tratar do seu problema, da sua síndrome, para que você possa estar de bem com a saúde, levando em consideração inclusive a nossa condição de pandemia. Voltamos agora para o estúdio com o Carlos. Carlos, é com você. Obrigado, doutor Luiz Felipe, muito obrigado por ter aceitado nosso convite, primeiramente, é claro, e ter falado sobre uma situação que hoje está provocando muito mal-estar em muitos brasileiros, não somente brasileiros, mas as pessoas do mundo, não é verdade? Obrigado pela explicação. Que depressão, pessoal, a gente sabe que é um transtorno de humor, enfim, o doutor explicou um pouco melhor lá. E agora eu quero falar com você que está aí com aquela dor de coluna, com aquela hérnia de disco que o pessoal fala, não é verdade? Então, pessoal, vamos junto com o Giliardi novamente falar com o Dr. Fábio, que é quiropraxista. É um tratamento da coluna, hérnia de disco, que vai falar um pouquinho e vai fazer uma demonstração. Pessoal, olha só, pensa na dor que eu tive, mas uma dor gostosa, aonde eu me senti muito bem logo após que, sei lá, que eu fui um cobaia. Mas olha só, que bacana que foi. Confere aí. Olá pessoal,
mais uma vez estamos aqui no NC Saúde para a nossa segunda entrevista com o Dr. Fábio Ebert. Muito bom dia, doutor, muito obrigado pela sua atenção, por ter nos recebido aqui e aceitar o nosso convite. Obrigado, Girardi, estamos ao seu dispor. Maravilha. Hoje, nessa segunda entrevista, vamos falar sobre a quiropraxia. O Dr. Fábio Ebert é especialista em quiropraxia e vai nos elucidar algumas observações, algumas questões nessa prática que é muito conhecida e que, especialmente no dia de hoje, a gente traz o nosso segundo programa do NC Saúde, na TVBE. Quando a gente fala de quiropraxia, a gente fala basicamente da coluna vertebral. Então, nesse sentido, a gente vai fazer algumas perguntas específicas para o Dr. Fábio Ebert, que vai nos esclarecer e nos elucidar sobre essa prática. Doutor, quando a gente fala de quiropraxia, o que a gente pode conceituar de quiropraxia? Bom, Girardi, vamos começar pelo conceito de quiropraxia, né? A quiropraxia, ela trata e previne as desordens do sistema neuromusculoesquelético, ok? O que vem a ser isso? Tu tem que pensar a coluna vertebral como uma grande engrenagem, certo? Cada uma dessas vértebras aqui tem que ter o movimento correto. Então, entre os segmentos, sempre tem que ter 3 tipos de movimento: flexão, extensão, rotação e inclinação. Isso nós conseguimos detectar. Nós, como quiropraxistas, somos treinados para detectar e depois aplicar a correção. Detectar aonde está faltando o movimento na coluna e, em seguida, aplicar a correção, certo? Quando essas vértebras param de se movimentar normalmente, o que vai acontecer? Vai acontecer o desgaste da coluna vertebral vai chegar muito mais rapidamente. As vértebras, quando tem movimento, elas estão constantemente estimulando os discos. Esse movimento da coluna faz com que ela se mantenha saudável, tá? Tanto as articulações, como os discos, como as raízes nervosas, tá? Então, evitando o avanço precoce do desgaste, tá? Espondiloartrose. E quais são as principais queixas? Existe alguma ou algumas queixas que são mais recorrentes ou é extremamente aleatório? Não, é aleatório, mas o principal é coluna lombar, tá? Muita gente dor na região lombar, tá? E existe uma razão para isso? Desgaste. O desgaste vai sendo causado, a má posição da coluna vertebral, né? Ela vai começando a causar muita sobrecarga. Essa sobrecarga vai aumentando o desgaste, vai causando compensações, e o teu corpo ele sempre vai tentar se adaptar para que tu não sinta dor, né? Mas chega uma hora que ele não consegue mais. Quando você fala em posição, a gente consegue, eu particularmente identifico que talvez o posicionamento da pessoa enquanto trabalha pode prejudicar também. Sim. Agora, levando em consideração que muitas pessoas, por causa do home office, eles foram para casa trabalhar por causa da pandemia e às vezes eles não têm à sua disposição a melhor ergonomia possível. Sim. Isso fez com que o número de pacientes com esse problema aumentasse ou não teve interferência? Não, teve sim, aumentou, porque muita gente, como tu falou, foi trabalhar em casa, ergonomia errada. Quando parou as academias, muita gente seguia no ritmo de academia, né, praticando exercícios, de repente teve que parou. E aí começaram a surgir problemas também, né? Maravilha. Quais são as restrições, se existem, né? Quais são as restrições para alguém que queira fazer quiropraxia? Existe algum tipo de restrição? Olha, é muito pouco, tá? Algum tipo de doença na coluna vertebral, né? Tumor na coluna, a gente não pode mexer no ponto onde estava, mas a gente pode mexer nos outros, ok? Trauma recente, uma queda recente, tu não vai, chegou, o cara caiu, não vai vir aqui e já vou fazer um ajuste, né? Tem que fazer uma avaliação e mesmo antes de realizar o procedimento nesses casos, passar por um médico, alguma coisa, para fazer todos os exames necessários para não acontecer um problema. Certo. Né? Eu sempre digo para os pacientes, não é difícil a pessoa aprender a realizar o ajuste, tá? A fazer os estralos. O difícil é saber quando não fazer. E existem circunstâncias, né? Que nesse caso uma pessoa que eventualmente está fraturada, que é uma restrição para... Sim. Ótimo. E todas as pessoas, todos os pacientes que vêm ao consultório,
elas têm um tempo de tratamento igual ou varia? Não, isso varia. Isso varia muito, né? Como tá a intensidade da dor, né? E quando trazem os exames, é muito bom visualizar o exame e ver o estrago que tem, né? A quantidade de desgaste dos discos. E aí a gente consegue determinar um número de consultas que vai fazer ter uma solução definitiva para o problema. Existe algum tipo de desordem no organismo, que o doutor comentou, que é uma prevenção e correção do sistema neuromúsculo esquelético. Bom, quando a gente fala de neuromúsculo esquelético, você pode ter eventualmente uma dor, um desconforto em alguma parte do corpo que não necessariamente e especificamente é a coluna, mas que eventualmente a origem seja na coluna. Isso é verdade? Não digo, vamos falar assim, ó. O que é a caixa de controle do teu corpo? A caixa de controle do teu corpo é o teu cérebro, tá aqui em cima. Do cérebro sai a medula espinhal entra na coluna vertebral e de cada um desses forames aqui saem os nervos que vão para todas as partes do teu corpo. Então eles enviam e recebem informações o tempo inteiro. Havendo algum problema no segmento vertebral, tá? O próprio desalinhamento já vai causar uma compressão no nervo. Então não vai funcionar corretamente. Entende? Então tem vários problemas normais da pessoa que podem ter associação na coluna vertebral, né? Então essas são as correções não musculoesqueléticas que acontecem, né? A gente poderia dizer que essas correções que aparentemente não estão ligadas diretamente é uma reação adversa da correção? Entende? Não entendi. Por exemplo, vamos supor que eu tenho dor no estômago. Ah, sim. E eu fiz a manobra. Uhum. E a minha dor no estômago era proveniente de um nervo que eventualmente estava pinçado. Sim, isso acontece. Isso acontece muito, né? Problemas normais que as pessoas têm, começam a se dar conta que não tem mais. Que não sabia que efetivamente era a origem da coluna. Exato. Quando a gente fala da prática da quiropraxia, atualmente, há quanto tempo no Brasil ela vem sendo... A quiropraxia iniciou o primeiro curso de graduação no ano 2000. Tá? São 5 anos de curso, 4.200 horas aula, se não me engano. Né? Então não é uma especialização, não é uma pós-graduação, é uma graduação. Muito bem, muito obrigado, Dr. Fábio Ebert, pelas suas explicações, pelas suas orientações. A gente vai fazer agora, você que está nos assistindo, a gente vai fazer uma demonstração de forma rápida de uma manobra da quiropraxia para que você possa observar e identificar como que funciona a prática da quiropraxia. Eu vou chamar o Carlos Rosa que vai nos auxiliar agora na manobra.
Muniz Auto Center oferece a você mecânica em geral, correia dentada, revisão completa, troca de óleo, scanner, geometria em 3D de última geração e ainda pneus com o melhor preço do Brasil. Venha conferir Muniz Auto Center Joinville, Avenida Getúlio Vargas, 564, no Anita Garibaldi. Maior informações, ligue 3804-5283 ou pelo WhatsApp que é o 99232-2730. Muniz Auto Center Joinville. É tão bom encontrar um ambiente agradável para se alimentar, não é? Restaurante e Pizzaria Tipiti. Comida típica brasileira. Ambiente agradável, climatizado e muito espaçoso para você e sua família. Convide os amigos. Venha saborear o melhor da comida caseira. 6 tipos de carnes, 8 tipos de saladas e com direito à sobremesa. E à noite, aquele delicioso rodízio de pizza. Restaurante e Pizzaria Tipiti, Rua Anita Garibaldi, número 142, no bairro Anita Garibaldi. Para informações, ligue 3432-3681. E você que está assistindo o NC Saúde, meu muito obrigado. E quero dizer a você que a Muniz Auto Center Joinville preparou algo super especial para você para esta semana. Acompanha. Rodízio de pneus. Agende um horário com o consultor Muniz através do WhatsApp 99232-2730, que ele vai lhe dar como cortesia. E tem mais para você. Você vai ganhar um diagnóstico de 40 itens de segurança do seu veículo. Olha que maravilha! Esta é uma cortesia da Muniz Auto Center Joinville. Dr. Fábio Herbert, meu muito obrigado, viu? Também por ter aceitado nosso convite, primeiramente, é claro, e por ter dado essa explicação maravilhosa. E você que está em casa, se você está com dor na coluna, com hernia de disco, procure o Dr. Fábio Herbert. Giliardi Doro, obrigado aí por fazer um depoimento bem bacana, viu? Agora quero falar com você sobre, vamos dizer, saúde estética, cirurgia plástica. Vamos falar com a doutora Bruna Jacoboski, que ela é especialista em cirurgia plástica, que vai falar de assuntos muito importantes, junto com o Giliardi Dor. Confere aí. Essa é a saúde, pessoal, dando continuidade. Peço desculpas a você, que até mesmo ali no estúdio, na Uninter, eu chamei o Giliardi Dor, mas por motivos maiores não pôde comparecer à entrevista com uma grande profissional. Nascida e criada em Joinville, mas se divide na mesma e também em Curitiba, para poder atender melhor os seus pacientes. Estamos aqui com a doutora Bruna Jacoboski, cirurgiã plástica. Doutora, bom dia, obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigada, é um prazer. Todo nosso, né? Obrigado mesmo. Doutora, uma pergunta já, fazer um bate-papo com a doutora. Qual é a sensação hoje de ser uma das únicas mulheres a ser uma cirurgiã plástica e qual é a sensação também de realizações, vamos colocar assim? Sim. Qual é a sensação hoje? Então, é uma honra, na verdade, né? Sempre quis ser médica, né? Mas desde a infância isso? Sempre quis. Sempre gostei muito de cuidar das pessoas, sempre tive essa característica. Mas a ideia de ser cirurgiã, né, independente de plástica ou não, foi nascendo durante a faculdade, né? Durante a faculdade. Mas a especialidade da doutora foi já do início, quando realizou a faculdade, ser uma cirurgiã plástica ou era outra? Não, eu queria ser dermatologista. Dermatologista. Olha só que maravilha. E já estava focada nisso, né? Uhum. E é muito interessante, porque você entra muito novo na faculdade, muito imaturo, né? Sim. Então você não tem ideia do que realmente é nem a medicina, muito menos as subespecialidades. Então, na época, eu já namorava o meu marido, desde a época da faculdade, a gente era da mesma turma. Olha né? só, maravilha. E ele é da mesma área, doutora, não? Não, ele é neurocirurgião. Neurocirurgião. Sempre quis ser e é super feliz nisso. Olha só, que maravilha. Mas ele mesmo me ensinou algumas coisas muito interessantes nessa época da faculdade. E ele, apesar de já saber o que ele queria, ele estudava todas as matérias e todas as especialidades como se ele quisesse aquela matéria. Então, por exemplo, pediatria, que é uma coisa, né, totalmente diferente da plástica, sim, como da neurocirurgia, ele se dedicava à pediatria. Ginecologia também, não interessava que ele não queria fazer aquilo. E eu achava muito interessante isso, né? Admirava ele, esforçado. Bastante bacana. E também eu simplesmente abri a minha cabeça. Eu entrei na medicina querendo fazer dermato e resolvi, né, me espelhando nele, que eu iria abrir o leque
e deixar com que as coisas acontecessem. E foi muito interessante, porque quando eu cheguei finalmente na metade da faculdade, que era a época de passar pela dermatologia, foi uma decepção total, assim. Sério? Porque eu descobri que o que eu gostava era da parte da cirurgia dermatológica, né? Olha Que só, era de que tirar, interessante. de fazer os procedimentos. E aí eu tive um professor de dermatologista, nossa, excelente, e ele olhou pra mim e falou assim: mas Bruno, não faz sentido, você só gosta da cirurgia, né? Dessa parte ali de lesãozinha de pele, coisas assim, né? Um pouco mais monótonas, vamos dizer assim. Você não acha legal. Por que você não faz cirurgia? Cirurgia? Mas pô, eu mesmo não conhecia nenhuma cirurgia plástica, mulher. Nem cirurgia normal, na verdade. Vamos dizer assim, algum tipo de preconceito por ser uma mulher hoje cirurgiã plástica, doutora? Sim, graças a Deus eu fiz a minha residência no Rio de Janeiro, né? Que tem um número enorme de cirurgiãs plásticas mulheres, inclusive mulheres mais velhas, né? Sim. Existe uma médica que é super famosa lá no Rio de Janeiro, que é uma das primeiras cirurgiãs plásticas do Brasil, Sim. né? É lá no Rio de Janeiro, super famosa, e eu, nossa, super me inspirava nela, assim. Bem conceituada hoje. Super bem conceituada, né? Operou Roberto Carlos, então você Olha vê, só, assim, maravilha. você E a doutora vê... tem esse conhecimento com ela? Sim, se inspirou nela também? sim, com certeza, né? O meu chefe próximo era um homem, né? Que eu super admiro também, o Dr. Farid Hakimi, mas que sempre me tratou com muita igualdade. Né? Lá não existia isso. Mas em Joinville teve esse preconceito, doutora? Porque a doutora é em Joinville, Sim. uma das únicas, né, cirurgiã plástica. Sim, né? isso aqui no Sul é um pouco de tabu, assim, né? Eu percebo às vezes até mesmo as próprias pacientes. Elas vêm consultar, eu vejo assim que elas gostam, que elas confiam, mas elas me olham e falam: mas é você mesmo que opera? Sabe? Sério? Eu né, super entendo isso porque é uma coisa nova mesmo, Sim. né? Mas eu acho que ninguém melhor do que uma mulher para entender uma mulher. Uma mulher, isso Né? mesmo. Já passei por situações em centro cirúrgico, não aqui em Joinville, né? Mas de perceber assim, o cirurgião passando pela minha sala e olhando, tá, mas ela vai fazer sozinha isso? Não vem nenhum homem ajudá-la? Um preconceito né? bastante Mas nunca deixei, machista, vamos dizer com assim. certeza, mas nunca deixei, até porque outras profissões, né, passam por isso também, Sim, né, com qualquer certeza. outra, sim. Mas nunca deixei me abalar de jeito nenhum com isso, pelo contrário, né, me Você, na verdade, instigava mais você superou, ainda. na verdade, expectativas, não foi, doutor? Sim, com certeza. Porque, na Até verdade, as minhas próprias expectativas, porque Você não talvez... deixa se abalar por pessoas que queriam, talvez, vamos dizer bem correto, derrubá-la de uma certa forma. Vamos ser bem bom para falar português correto. Engraçado, assim, porque né, na cirurgia plástica a gente tem que se preocupar bastante com a nossa estética também, né? Sempre. A gente acaba sendo o exemplo para paciente, né? Eu sempre falo isso, assim, se a paciente chega aqui e eu tô mal arrumada, eu não me cuido, eu não me gosto, Como é que você vai cuidar da como paciente? que eu vou cuidar dela? Então a primeira coisa, a gente tem que estar bem com a gente mesmo pra gente conseguir cuidar de alguém. Se né? amar primeiramente, né? Exatamente, mas por isso também sofri mais preconceito. Porque primeiro que as mulheres em si, né, as pessoas pensam que a gente tem que ter duas escolhas, ou você é inteligente ou você é bonita. Né? Isso é muito interessante. E hoje a doutora faz um trabalho corporal, vamos dizer assim, em todo o corpo? Sim. Ou somente tem uma área cirurgia específica? plástica completa. Completa. Né? Eu faço toda a parte corporal, lipoaspiração, abdominoplastia, cirurgia de mama, prótese, redução de mama, né, para pacientes com gigantomastias também. Atendo bastante homem, que é uma coisa que me deixa muito feliz. Agora, essa doutora também atende homens. Isso é uma coisa que me deixa cada vez mais feliz, né? Porque apesar de ter toda essa parte de preconceito, né, de te olharem meio torto, será mesmo que dá pra, né, confiar? Quando eu vejo a quantidade de homem frequentando o meu consultório, confiando, fazendo cirurgia comigo, né, confiando, quer queira ou não, na hora da cirurgia, sou eu que estou cuidando de você, não tem ninguém da tua família lá. Então eu digo, isso é muito importante. Doutora, deixa eu outra pergunta para a doutora. A parte, digamos, do homem. Qual é a parte do que o homem vem hoje aqui com a doutora? Porque eu sei que a doutora atende muito mais mulheres. Sim. Mas os homens, eles vêm para fazer a parte, digamos, mais facial, peitoral? Eu acho que é muito cíclico, assim, né?
Eu tenho muito homem que faz muito procedimento minimamente invasivo, que seria botox, preenchimento, né? Que eu acho uma coisa sensacional. Hoje em dia você não precisa mudar o seu rosto, né? O objetivo não é deixar ninguém com o rosto de outra pessoa, não. O objetivo é a gente conseguir chegar na nossa melhor versão por mais tempo. É velho, né? Eu concordo. É um cuidado seu, né? Eu também tenho uma certa idade, que eu me cuido muito também. Quem sabe não vai fazer um botox aí. Quem sabe eu vou deixar o meu cartão pra você. Mas eu acho sensacional, porque assim, não vai tirar a masculinidade de ninguém, né? Um botox pra prevenir que você tenha rugas fortes, né? Rugas também. Tem homem que fica com um pouco de vergonha, assim, eles tentam marcar sempre o último horário pra não encontrar ninguém. Eu já não tenho essa vergonha não, né? não Então tem homem que acha o rosto muito fino, então acha um pouco feminino, a gente consegue com preenchimento definir um pouco mandíbula, claro, coisas sutis, eu sou contra grandes procedimentos que vai mudar o teu rosto, acho que todo mundo é bonito de um jeito, a gente só tem que destacar, né, o que precisa e esconder um pouco o que não é tão bonito. Tem pessoas que se cuidam mais e outras se cuidam menos. Sim. Tá certo, umas por falta de renda, claro, né, a gente sabe. Outras, né, por ter renda, mas deixa de se cuidar. Sobre mulheres, doutora, quando a doutora chega uma paciente aqui, e essa paciente, ela chega já com a autoestima bem baixa, porque muitas vezes essa mulher que às vezes quer ir para uma praia, e quer ir para um parque aquático, e coloca o seu biquíni e ela se sente mal com aquilo. Muitas vezes a doutora pegou, digamos, paciente, às vezes, sendo sincero, né, com lágrimas nos olhos. Muito. A gente aqui acaba virando cirurgiã plástica, psicóloga, amiga, conselheira, porque normalmente a paciente que nos procura, ela está numa fase com que ela não está bem com ela mesma, né? Principalmente nessa época de pandemia, todo mundo ganhou um pouco de peso, todo mundo está praticando menos exercício do que antes, por medo de academia, de contaminação, tudo isso. Em virtude disso, doutora, veio muito mais procura cada vez? Eu acho que o consultório está tendo um outro perfil de paciente, né? Muita gente que talvez antes da pandemia não estava tão incomodada com a barriga, né? E agora, com esse negócio de isolamento social, ganho de peso, as pessoas estão mais deprimidas e estão procurando mais o Como a gente está conversando antes, né, de começar a gravação, muitas pessoas hoje, principalmente mulheres, vamos colocar aí, começaram, digamos, a ingerir um pouco mais de bebida alcoólica também. Sim, né? com certeza. Devido a essa pressão emocional que o Covid hoje deixou para muitas pessoas. Mesmo assim, doutora, o que a doutora aconselha a essas pessoas que estão aí nos assistindo, futuras pacientes, né, que hoje podem procurar a doutora? O que a doutora pode dizer para essa pessoa que hoje está aí nos assistindo? Eu acho que assim, eu sempre falo isso para as minhas pacientes. A partir do momento que você decidiu que você quer ser submetida a uma cirurgia plástica, né, existe uma sociedade entre o cirurgião plástico e a paciente. A cirurgia plástica não faz milagre. A cirurgia plástica é uma complementação de um estilo de vida. Então a paciente tem que fazer exercício. Todo mundo tem que fazer exercício. Não só as pessoas pela pararam parte... com isso, doutora? Sim. Pararam completamente. Sim, eu sei disso com porque certeza. eu também passei por uma situação dessa também. Sim, se eu atendo 10 pacientes num dia, vou te falar que 8 dizem pra mim, eu fazia exercício antes da pandemia. Talvez seja um pouco medo, será? Sim, eu acho que as pessoas perderam um pouco de costume, mas eu acho que assim, decidiu que vai fazer uma cirurgia plástica, isso tem que ser retomado, né? Precisa ter um cuidado maior assim, doutor, para fazer uma cirurgia plástica? Sim. Antes de realizar a cirurgia plástica? Com certeza. Plástica? Então assim, decidir fazer a cirurgia plástica, né? Então tem que ter essa consulta pré-operatória essencial. Sempre gosto que venha marido ou esposa junto, porque eu acho que isso tem que ser uma decisão familiar, até porque vai exigir cuidados em casa, né? Toda uma estrutura. Né? Exatamente. Tem filho pequeno, vai ter que ter alguém para cuidar, então tem que ter toda uma estruturação, né? Principalmente porque normalmente é a mulher que organiza tudo, então tem que ter toda esse combinado prévio. Então, assim, a doutora falou que a cirurgia plástica não faz milagre, então cuidado precisa exatamente. Antes e pós. Então, assim, decidi, organizei, a gente tem que fazer essa consulta, é pedido vários exames, né? Avaliação cardiológica, exames laboratoriais, exames de imagem pra gente ver se tá tudo certo. Costumo dizer, as pacientes não estão doentes,
né? Apesar de que muitas vezes elas estão doentes da alma, né? Por uma autoestima baixa, tudo isso. Mas nada pode dar Essa errado. é uma das piores Uma das sensações, piores, com né? certeza. Uma das né? piores sensações. Então que tudo você tem que dar certo, por isso que é muito importante a gente estar fazendo esses exames pré-operatórios, porque a cirurgia tem que ser perfeita, nada pode acontecer, né? Além de todos esses cuidados pré-operatórios, peso. Peso é essencial, Uma né? cirurgia abdominal, doutora, esse cuidado tem que ser maior, não? Com certeza. Tá? Para fazer uma cirurgia plástica o abdominal. peso da paciente ele é totalmente inversamente proporcional ao nosso resultado. Se a paciente está acima do peso, ela está obesa, não é cirurgia plástica que ela precisa, né? Sim. A cirurgia plástica, ela não é para emagrecer ninguém. Isso é uma reeducação alimentar. Exatamente. A cirurgia plástica vai ser o final do caminho. Tem que ser um acompanhamento nutricional, acompanhamento com um profissional da área de saúde. Para essa paciente, muito mais do que cuidar da estética, tem que cuidar da saúde dela, né? Ela não pode vir para mim com a pressão descontrolada, diabética, obesa, querer fazer uma cirurgia plástica. Não! A cirurgia plástica vai ser o final. Ela tem que tratamento, exatamente, né? Ela tem que fazer toda uma preparação. Eu sempre falo, você decidiu operar comigo, a gente virou sócios. Para uma sociedade dar certo, você faz sua parte, eu faço a minha. Não adianta nada eu ficar lá horas operando a paciente, ser super chata, detalhista, sair de lá satisfeita com a cirurgia. E no pós-operatório a paciente não fazer dieta, não fazer o repouso. A cirurgia é totalmente prejudicada. Então é muito importante que a paciente tenha essa ideia de que a cirurgia plástica não faz milagre. Todo mundo tem que fazer a sua parte para no final a gente conseguir ter aquele resultado que a gente quer. Isso eu acho que é essencial. Bem, pessoal, vou deixar as considerações com a doutora Bruna Jakubowski. Vai falar um pouquinho aí pra gente, doutora, deixar seu contato também. E já agradecendo também a doutora por nos receber aí o NC Saúde. Muito obrigado, doutora. Obrigada, imagina, foi um prazer. Fico muito feliz, né, pela oportunidade. Nós agradecemos, Me sinto muito honrada mesmo, né, de ter voltado para a cidade que eu tanto amo, que é a minha cidade, né, de conseguir realmente me dividir e ficar um pedaço da minha semana aqui. Tenho um carinho muito especial pelas pacientes de Joinville, eu acho que me sinto muito amada aqui. Fico muito feliz em poder realmente estar contribuindo com a autoestima de muitas mulheres. Realização, enche o meu coração quando sai a paciente daqui. Com um sorriso esbelto. Com um sorriso, ela entra aqui deprimida, quase se separando, às vezes com roupas largas, e no pós-operatório ela entra com decote, sorriso no rosto, até o jeito de andar é diferente. A autoestima retornou. O marido babando atrás dela, super feliz com o resultado. E o agradecimento também do marido, da família. Totalmente. Isso me deixa muito feliz. Então, eu fico feliz também saber que hoje temos pessoas como você que ajuda, né, doutora, a muitas pessoas a voltar àquela autoestima. Muitas vezes eu fiz alguns trabalhos estéticos, outras entrevistas, e saber o quanto as mulheres são, na verdade, demasiadas com algumas palavras, até mesmo de pessoas familiares. Sim. E saber que hoje, que o marido ajuda a esposa a se tornar bonita, porque quer ter mulher bonita, é caro. Tem que cuidar. É caro. Então, pessoal, nós precisamos cuidar sim das nossas esposas, dos nossos namorados, enfim, quem seja. Nossa mãe, irmã, se puder ajudar, faça isso. Mas desprezar uma mulher, não faça isso. Com certeza, você não sabe o quanto o ego dela é muito mais frágil do que nós homens. Então, por favor, vamos respeitar cada vez mais as nossas mulheres. Principalmente agora, mês de março, que é o mês das mulheres. E por isso, vamos ali novamente com a doutora Bruna Jakubowski, cirurgiã plástica. Doutora, deixa eu fazer a última pergunta que eu falei das considerações. Segura aí, Ayrton, o meu diretor que está lá. Ayrton, já corta aqui, Ayrton. Doutora, a doutora está em Joinville quais dias da semana? Para poder normalmente, sempre segundas e terças, né? E quartas, quintas e sextas depende da agenda cirúrgica. Normalmente Joinville, mas às vezes tem cirurgia em Curitiba já na quarta. E tem pessoas de Joinville que procuram a doutora em Curitiba também, não? Sim, existe um grande número de pacientes daqui de Joinville que acabam optando por operar em Curitiba. Então a gente tem essas duas opções, o paciente pode operar aqui, pode operar lá. A gente tem toda essa estrutura para dar todo o suporte necessário para o paciente. NC Saúde, junto com a doutora Bruna Jakubowski. É comigo, lá na Uninter.
Pessoal, obrigado, doutora Bruna Jakubowski, por ter as explicações maravilhosas. Pessoal, vamos conhecer a Uninter agora, vamos fazer um tour pela Uninter? Me acompanha. Estamos aqui no Centro Universitário Internacional Uninter, que são mais de 400 cursos para você. Olha só que maravilha. Uninter tem nota máxima em EAD. Lembra você que quer ter uma profissão qualificada, venha para o Uninter. Há mais de 10 anos já em Joinville. Eu vou falar agora com a consultora de venda, a Adriana Pozo, que vai falar um pouquinho de um curso de vários que hoje a Uninter tem para você. E logo após, vamos falar também com a diretora da Uninter, a Daniela Reichel, e vai falar um pouquinho sobre a unidade. Então, eu vou deixar com você agora a Adriana Pose. Bom dia, Adriana, é com você agora. Bom dia, Carlos. Bom dia, NC Saúde. Estamos aqui hoje para apresentar para vocês o curso de Ciências Biológicas. O curso de Ciências Biológicas ele tem na modalidade licenciatura e bacharel. Após o primeiro período cursando aqui na Uninter, você recebe esse laboratório portátil. Esse laboratório portátil vai ser todo seu, tanto no curso de Ciências Biológicas, como nos cursos de Engenharia ou outros cursos que a Uninter vai ofertar para você um laboratório portátil. Você não precisa aguardar também metade do ano, início do ano, para iniciar o seu curso aqui na Uninter. As nossas turmas começam a cada 45 dias. O curso de Ciências Biológicas, licenciatura ou bacharel, ele tem a duração de 4 anos. Em 4 anos você estará formado e leva para casa esse laboratório portátil. A Uninter fica aqui na Avenida Getúlio Vargas, 841, com estacionamento bem amplo, esperando você. Nós temos também um atendimento personalizado, onde se você precisar de um direcionamento, está em dúvida no que fazer, nós vamos estar mostrando para vocês as opções dos nossos cursos, mais de 100 cursos de graduação, de pós-graduação. Contamos com mais de 400 cursos, várias áreas. O curso que você desejar, você pode vir aqui se informar sobre ele. Temos exatas, humanas, saúde, temos formação pedagógica, segunda licenciatura em 12 meses e venha para o Uninter. Adri, muito obrigada pela sua apresentação. E a Uninter, no Brasil, ela existe há 25 anos. A matriz fica em Curitiba, mas nós temos mais de 800 polos espalhados pelo Brasil. Há 25 anos nós pensamos na educação à distância. Apesar do nome ser à distância, nós procuramos ser o mais presencial possível. Aqui no estado de Santa Catarina, nós temos cerca de 56 polos que podem atender você da melhor forma possível. E você sabia que aluno Uninter é aluno Uninter em qualquer lugar do Brasil? Você sendo aluno Uninter aqui em Joinville, você porventura passando as férias lá em Fortaleza e tendo que fazer uma atividade acadêmica ou tendo uma dúvida, você pode se dirigir no polo lá de Fortaleza, porque você é aluno Uninter em qualquer lugar. Inclusive agora em Tóquio, inclusive em Boston, nós temos mais de 13 unidades internacionais também. Senão não valeria o nome, né? Aliás, nós somos Centro Universitário Internacional. Aqui em Joinville nós estamos há pelo menos 10 anos.
com a nossa gestão, com a minha e da minha sócia Débora Veneral, que também é diretora da Uninter lá da Matriz, nós estamos há 5 anos frente a esta gestão. E aqui na Avenida Getúlio Vargas, 841, nós estamos esperando você com um polo fantástico, lindo, que foi agora recentemente todo reformado. E você deve estar perguntando o porquê que nós estamos aqui no programa Norte Catarinense Saúde. Porque, como o nosso amigo Carlos falou, educação é saúde, autodesenvolvimento é saúde. E nós estamos levando até você esse autodesenvolvimento. E nós sempre falamos o seguinte, que a transformação, a carreira, pensar naquilo que você quer como sonho é saúde. Ou você nunca se perguntou naquilo que pode melhorar o seu salário, naquilo que pode melhorar a sua vida, naquilo que você vai fazer amanhã? E caso você tenha alguma dúvida em relação a isso, eu faço um convite a você. Venha até a Uninter, venha até a Getúlio Vargas, 841, venha conversar com a Adrineia, com a Gabriela, que elas farão toda a orientação de carreira para vocês. A Uninter, nós temos um atendimento todo personificado. Você quer saber a diferença da personificação para personalização? Personificação significa que você é importante para nós. Você é tratado como alguém especial. Nós acreditamos no seu sonho. Nós acreditamos na sua proposta de vida, queremos entendê-la para que nós consigamos fazer com que você chegue até lá. E quando você vem até nós traçamos um caminho com você. E esse caminho, ele inicia no seu curso e ele termina, sabe quando? Ele não termina, porque nós criamos esse relacionamento. Nós queremos ver você formado, bem empregado, ou quem sabe com uma empresa. E a Uninter, quando eu digo a Uninter sou eu, a Uninter é você, a Uninter é toda a nossa estrutura, é a Adrineia, a Gabriela, a Rosângela, a Vanice, os nossos tutores que estão aqui, são essas pessoas que acreditam também no seu propósito de vida. E aí você deve estar me perguntando, quem é que está falando que ainda não se apresentou, né? Meu nome é Daniela Henschel e eu sou diretora aqui da Uninter, gestora aqui da Uninter e que tem como propósito de vida levar até vocês toda a nossa estrutura, todas as pessoas que estão aqui têm esse mesmo propósito. Então vem aqui para a Uninter que nós iremos direcionar qual é o melhor curso, qual é a melhor forma para você estudar de maneira bem objetiva. Vem aqui conversar com a gente na Avenida Getúlio Vargas 841. Faça por você hoje. E essa é a pergunta que eu tenho para te instigar a pensar de maneira saudável o que você tem feito por você. Está certo? Até o próximo programa. Um grande abraço. Muito bem, pessoal, estamos aqui para falar da UniTCE, a Escola Técnica de Enfermagem que visa oportunizar uma formação profissional qualificada e competente, que atenda a demanda local e regional, oferecendo profissionais responsáveis, competitivos e criativos, formando profissionais com competências cognitivas, psicomotoras e afetivas, para executar ações de enfermagem fundamentadas nos conhecimentos técnicos, científico, ético, político e educacional. UniTCE, mais informações na telinha. Estou aqui agora de volta para apresentar a UniTCE, a Escola Técnica em Enfermagem. Ela fica também aqui na Avenida Getúlio Vargas, 841, no mesmo prédio da Uninter. Ela forma os seus alunos em 2 anos. E aqui nessa escola nós temos 4 laboratórios. Um em semiologia, que simula a clínica geral, que é o que vocês estão vendo aqui atrás de mim. Um laboratório que ele simula um centro cirúrgico, isso mesmo, um centro cirúrgico. O outro laboratório ele simula pediatria, que é para as crianças que recém-nasceram e aí aprende a dar o banho, para as crianças que estão internadas nos seus leitos. E o outro laboratório simula urgência e emergência, que seria a UTI. Então eu faço um convite a você que
que queira se formar em técnico em enfermagem, que é uma profissão que está amplamente agora valorizada, tão importante, né, ser técnico em enfermagem, principalmente nesse momento que nós estamos vivenciando agora, que venha nos fazer uma visita aqui na Avenida Getúlio Vargas, 841, conheça as nossas instalações, venha conversar aqui conosco e faça aqui, né, tire aqui as suas conclusões. Eu reforço a você que o nosso método de ensino ele é reforçado em 2 principais pilares: na humanização, e não só na humanização, também na humanização dos nossos pacientes, das famílias, mas também na humanização do profissional da saúde, né? Porque o profissional ele também não pode esquecer dele enquanto ser humano, enquanto profissional. E o outro pilar é na inovação. Nós temos a realidade aumentada, né, como base, como pilar aí dos nossos ensinos. Os nossos professores são professores extremamente capacitados, gabaritados, que eles têm também como método de ensino a aprendizagem ativa, a metodologia ativa. Então vem aqui se surpreender. Eu faço esse convite a você, que eu tenho certeza que você vai gostar demais de aprender aqui conosco na UniTCE. As matrículas elas estão quase se encerrando, temos pouquíssimas vagas ainda para esse semestre, mas daqui a pouco, a partir de maio, começo de maio, nós já abrimos as inscrições para essa nova turma que começa agora na metade do ano. Está certo? Temos campos de estágio, que atualmente, né, é um pouquinho mais difícil essa questão dos campos de estágio, mas você vem para cá, nós temos campos de estágio sim. Nós temos aí grandes parcerias em relação à empregabilidade, então grande parte dos nossos alunos, eles conseguem sim campo de emprego depois, campo de trabalho depois, e principalmente uma rede bacana aí de networking. Nós procuramos fazer com que os nossos alunos apliquem aquilo que eles aprendem em sala de aula. Grande parte das nossas aulas, nós aliamos a teoria e a prática, o que é bem importante. Então, esse nosso laboratório ele está totalmente preparado para que você assista o professor e pratique aquilo que você está aprendendo também. Venha fazer uma visita aqui na Avenida Getúlio Vargas 841. Venha tomar um café, tomar um chá, conhecer as nossas instalações. Nós estamos esperando você. Caso você conheça alguém que queira ter o sonho realizado em ser um técnico em enfermagem, também faça esse convite para essa pessoa. Não deixe passar essa oportunidade. Nós também estamos formando turma para cuidador de pessoas, que agora não é mais cuidador de idosos, né? E sim cuidador de pessoas. As matrículas já estão abertas para esse curso. Faço esse convite. Um grande abraço, fiquem em paz. Daniela, mais uma vez, obrigado por essas excelentes explicações dadas ao nosso telespectador. Pessoal, você que está aí nos assistindo, meu muito obrigado pela sua companhia, viu? Mas antes de nós encerrar o programa, eu quero agradecer mais uma vez à Uninter, a Daniela e toda a equipe Uninter aí que nos cedeu esse espaço maravilhoso, esse nosso cenário, que hoje foi um espetáculo, não é? E se você quer fazer o seu curso, fazer a sua faculdade, venha para a Uninter. Há mais de 25 anos já de história, em Joinville há mais de 10 anos. Então, o que você está esperando? Venha para a Uninter. Aqui você vai se tornar um profissional que você tanto almeja. Se o seu sonho é ser uma técnica de enfermagem, a UniTCE tem o curso para você. Como a Daniela explicou, são 2 anos de curso e você já tem o seu diploma na mão. Venha para a Uninter, venha para a UniTCE. Deixa eu falar com você agora sobre o seu documento do seu carro. Eu tenho o melhor despachante para você, Ronan Despachantes. Emissão de documento na hora para você, transferência, primeiro emplacamento e tudo isso pode ser parcelado em até 18 meses para você. Ronan Despachantes, aqui na telinha para você, endereço e telefone. Meu muito obrigado a você, Ronan Despachantes. Se você está procurando um despachante de alta qualificação, experiência e com grande respeito, Ronan Despachantes. Telefone e endereço aqui na telinha para você. Bem, pessoal, falando em saúde, sabemos o quanto é fundamental comer frutas, verduras e legumes. E por isso eu convido você a ir à Frutaria Rincão, na Rua São Paulo 2555, no bairro Floresta. Telefone aqui na telinha para você. E lembrando que toda terça-feira tem a Terça-feira Verde. Frutaria
Rincão, Rua São Paulo, 2555, no bairro Floresta. Um grande abraço aí ao nosso amigo Maicon e a toda a equipe da Frutaria Rincão.